Pessoal, vou fazer uma aula extra do exercício 206. Se caso ele ficou um pouco confuso da forma que foi colocado, meio corrido, né, o tempo ficou curto para fazer toda a explanação da função, entre outros, eu vou colocar nessa aula o fluxograma e uma explicação um pouco mais detalhada. Vamos lá? Pessoal, vamos trabalhar então num complemento desse exercício 206 e nada melhor do que o nosso bom e velho fluxograma para ajudar a gente a entender isso daí, né? Então eu vou criar um novo diagrama aqui, vou pegar um em branco, vou colocar isso na minha pasta de curso de robótica, fluxograma. Então vamos lá. Então esse programa começa lá no nosso loop, né? Começa aqui no nosso loop. Para fazer o programa funcionar, nós precisamos da instrução passo a passo para ele de tudo que ele vai fazer. Então ele vai começar e eu vou checar a primeira condição, que seria o seguinte, né? O meu tempo de execução já é maior do que a intermitência que eu quero? Essa seria a primeira pergunta, né? Se o tempo de execução for maior do que a intermitência desejada, eu vou rodar o bloco, senão eu vou testar outra coisa, não é isso? Daí eu faço aqui a atualização do contador, atualização da intermitência, certo? E aí aqui nós faríamos o segundo situação, se o LED estava aceso eu ia apagar, estava apagado eu ia acender, então eu ia fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar aqui inversão do estado do LED. E depois de eu inverter o estado do LED, o que eu ia fazer? Eu ia escrever ele dentro do LED, né? Perfeito? Escrevendo o pino do LED, eu pegar o estado que eu inverti e colocar lá no LED, que era o nosso digital write lá, né? Esse símbolo aqui no fluxograma simboliza várias conexões nesse mesmo ponto, né? E aqui nós vamos fazer a mesma pergunta de novo. O tempo de execução é maior do que a intermitência desejada para o LED 2, aqui para o buzzer. E tem duas condições, né? Essa condição pode dar verdadeiro ou essa condição pode dar falso. Então aqui nós temos a mesma situação. Se der sim aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o valor da intermitência, né? Aí aqui, ó, a atualização da intermitência, beleza, atualizou o tempo. Agora nós temos a mesma situação aqui, ó, inversão do estado, não é isso? Ó, isso daqui também tem aqui, ó, inversão do estado. Eu faço inversão do estado do buzzer. Inversão do estado do buzzer. Depois que eu inverto o estado do buzzer, aí eu preciso ligar ele ou desligar. E eu faço aqui uma outra comparação. Então daí aqui o fluxo do programa, ó, ele acaba vindo para um outro caminho. Né? Eu não vou simplesmente escrever no LED aqui, no caso no buzzer. Né? Eu não posso fazer só isso. Eu tenho que checar se eu vou acionar ou não vou acionar. E aí eu faço aqui um outro teste de comparação aqui dentro. Aqui eu vou fazer um outro teste. De lá eu venho aqui para dentro. Esse teste jamais ocorreria se o fluxo não tivesse vindo aqui para dentro, né? Ó, porque daí aqui o que eu vou testar aqui, ó, o buzzer deve ser acionado. O buzzer deve ser acionado.
Então, se o estado dele aqui der 0, ele não deve ser acionado. Se o estado dele deve ser 1, ele deve ser acionado. Nós estamos criando intermitência, né? Então, ele não é só o tom contínuo. Eu poderia simplesmente ligar o buzzer. Mas não, eu vou fazer ele dar o bip, né? Então, eu quero bip. Para ele ter bip, eu estou invertendo o estado. Hora ligado, hora desligado. Então, aqui o buzzer deve ser acionado. Aí, aqui nós temos duas possíveis respostas, porque aqui é um if-else, né? Então, nós temos a primeira resposta, que seria assim. O buzzer deve ser acionado? Sim ou não? Se a resposta for sim, o que eu vou fazer aqui? Aciona o buzzer com a função tone, né? Eu vou colocar assim, ó. E se der não, o que eu vou fazer? Para o buzzer, para o áudio, usando no tone. Lembra que esse comandinho a gente estudou lá no primeiro capítulo. Quem não lembra de como funciona o tone e o no tone, tem uma aula lá só sobre isso. Revisa a aula lá para ver como que funciona. E daí aqui, ó, esse daqui seria o if. Se der verdadeiro, ele vem para cá. Se der falso, ele roda o else. Lembra lá da função if-else? If-else. A expressão é verdadeira? Sim, ele executa o bloco 1. A expressão é falsa? Não, executa o bloco 2. Que seria essa condição aqui, né? If o estado igual a 1, roda esse. Else, roda esse. No tone. No fluxograma, fica assim. E depois de tudo isso daqui, nós teríamos que fazer uma outra circunferênciazinha dessa aqui para juntar tudo isso, ó, porque daí agora e daqui desse lugar, para o que acontece, ele volta lá para cima, não é isso? Para finalizar o fluxograma, faltou só agora. Olhem lá. Iniciou o programa, ele testa se o tempo de execução é maior do que a intermitência desejada, e a primeira intermitência é 1000. Como vai dar não, ele vai continuar aqui para baixo. Ele vai testar se a segunda vai dar certo, é maior do que a intermitência, que essa é 400, também vai dar não. E ele vai testar se a intermitência é maior do que a do buzzer, que é 500. Que também, a princípio, se o programa acabou de começar, ele vai dar não. Daí ele pega e volta aqui. O tempo era mais ou menos 21 milissegundos. Ele leva 21 milissegundos para dar essa volta aqui, ó. Ele vai voltar aqui a 40. Aí ele volta a 60, 80 e vai indo. Quando der 300, essa intermitência aqui é de 300, ele dá verdadeiro aqui, ó. Daí ele pega e atualiza. Então o contador dessa intermitência que era 0, que começou com 0, agora passa a ser 300 e alguma coisinha ali, né? Ele dá uma variaçãozinha ali nos milissegundos. E daí ele inverte o LED era 0, ele passa a 1, acendeu o LED, faz a escrita lá no LED e vem aqui, volta para o fluxo do programa que ele vai testar aqui, né? Então quando dá verdadeiro, ele desvia o programa aqui dentro, executa esse bloco e volta para cá. Daí ele vai testar aqui, ó, a intermitência maior que a do buzzer. Se a intermitência for maior do que do buzzer, quando chegar em 500 milha, né, ele passou aqui, deu 300, daí quando chegou em 500, esse vai dar verdadeiro. Aí ele vem aqui na atualização da intermitência, que estava 0, ele passa para 1, e aí ele faz na verdade ele atualiza o valor da intermitência, ele atualiza o contador de 0 para 500, não é isso? Mais ou menos 500 ali perto. Aí ele faz a inversão do estado do buzzer, que era 0, passa a ser 1, e aí ele vai testar aqui se o buzzer deve ser acionado ou não, porque ele pode estar no segundo ciclo, e o segundo ciclo ele deveria desligar. Como ele estava inicialmente com o valor 0, ele passou o valor aqui para 1, e chegou aqui o valor é 1. O buzzer deve ser acionado. Como deu 1, a resposta é sim, deu verdadeiro. Então ele vem aqui, aciona o buzzer, e o programa volta para cá, e ele vai para o terceiro, ou vai para o próximo ciclo do programa. Aí ele testa de novo, vai dar mais ou menos 500 e alguma coisa, não chega ainda no 1000. Aí aqui deu, vou imaginar que deu 600, né? Quando deu 600, aqui ele vai rodar de novo.
novo, porque ele rodou o primeiro ciclo no 300, aí agora deu 600. Então, como ele atualizou aqui a 300, 300 mais 300, que seria o caso lá, ia dar 600. Quando chegou aqui o milhas em 600, ele entrou aqui de volta nesse fluxo, deu verdadeiro aqui. Aí agora ele faz a inversão do estado do LED, que ele acendeu, né, já está no segundo ciclo, ele acendeu no primeiro, agora no segundo ele apaga, e aí ele escreve no LED e volta para cá e vai testar. Aqui é 600, ele só vai rodar de novo quando der 1000. Quando ele der o ciclo de novo, que aqui chegar em 1000, o que acontece? Esse daqui vai executar, ele vai vir aqui, vai acender o primeiro LED, vai voltar para cá, aqui provavelmente ele não vai rodar ainda, e 1000 aqui, né, como era de 500 em 500, ele pegou a primeira variável e jogou em 500, agora é 500 mais 500, ou seja, seria 1000 e alguma coisa, aqui já está em 1000 e alguma coisa, e ele vai vir aqui e vai desligar o buzzer. Ele vai entrar, atualizar para 1000, na verdade, vai inverter o estado estava em 1, né, na última vez que ele rodou, agora ele vai para 0, aí ele testa, deve ser acionado, daí a resposta vai ser não, né, vai dar falso isso. Se vai dar falso, ele vai executar o que está no bloco do else, e aí ele para o buzzer de funcionar, não é isso? E volta para cá. Quer ver? Ó? Vamos fazer a brincadeira aqui no Arduino também, melhorando um pouco o debug aqui. Eu vou colocar o valor do milhas, vou colocar o valor do TLED 1. Agora eu vou fazer uma cópia aqui para colocar o TLED 2. Ctrl V, ó, vou passar aqui o TLED 2. Depois eu vou passar aqui o... Legal, né? Vai ficar o debugão. Olha lá, vou mandar todas as informações. Vou mandar o milhas, o valor do milhas. Depois o tempo do LED 1, o texto e o valor do texto. Dei o estado do LED 1 e o estado. O tempo do LED 2, o estado do LED 2, o tempo do buzzer e o estado do buzzer. Legal, né? Daí nós vamos ter informação de tudo. Ó. Vou compilar isso e jogar dentro do Arduino. Beleza, carregou. Olha lá, vamos... Opa! Na verdade, vamos abrir aqui o Serial Monitor. Deixa eu pegar e deixar ele bem grande, porque agora nós vamos ter bastante informação que vai acontecer aqui na tela, não é isso? E eu vou colocar essa caixinha para cá. Então vamos lá, ó. Ah, deu um detalhe, ele ficou pulando de linha, eu quero deixar tudo na mesma linha. Então calma aí, que eu vou tirar esses LN daqui, ó, que eu acho que vai ficar pior de enxergar desse jeito aqui. É legal a gente olhar por ciclo, fazer um ciclo em cada linha, né? Eu quero tirar esses LN, deixar tudo na mesma linha. Beleza, compilou, tá lá. Vamos lá. Clear aqui no terminal, vou limpar ele. Vamos lá, olha lá. Só que está faltando, vamos fazer mais um ajuste aqui, que seria o tamanho da tela aqui, para eu ver tudo isso daqui. Bom, ainda assim está pequena essa tela para todo o tamanho da informação que eu estou passando. Está muito confuso, né? Para eu colocar tudo na mesma tela, eu vou ter que diminuir os nomes aqui, ó. Tem muito nome, então aqui estado do LED 1 eu vou chamar de ELED 1 só. Olha lá, estado do buzzer, estado do LED 2, estado do buzzer e buzzer. Acho que isso já vai dar. Já deve dar para colocar tudo na mesma linha. Se não der, eu vou ter que reduzir ainda algumas outras variáveis. Então vou ter que tirar os espaços ali. Vamos ver. Clear. Bacana, olha lá. Olhem lá o debug, ó. Deixar rodar um pouquinho. Olhem lá os números como é que vieram. O milha está em 0. O tempo do LED 0 está em 0, o estado do LED 0, 0, o tempo do LED 2, aqui ó, tudo zerado, né, conforme inicializou o programa. Aí o milhas começou a rodar,
e continuou tudo em 0. Ó. Ele foi indo, quando ele chegou em 301 aqui, ó, ele manteve ainda tudo em 0. Quando ele passou aqui, ó, de 393, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele chegou em 393, o tempo do LED 1 continuou em 0, porque ele não atingiu ainda o tempo mínimo, mas o tempo do LED 2, que era 300, ó, ele atualizou para 380. E o estado do LED 2 veio a 1, ó, então ele atualizou o estado. O buzzer continuou em 0 e não atualizou o tempo do buzzer e ficou lá, né? Porque o tempo do buzzer era 500, então ele não chegou em 500. Quando deu 496, ó, ele manteve o LED 2 em alta, não deu nada. Quando ele passou a 580 ali, ó, daí ele alterou. O LED 2 permaneceu o mesmo, só que o buzzer virou 568, ó, que é a hora que ele passou ali por dentro do buzzer. E colocou o buzzer em alto e ele acionou a campainha do buzzer. Aí na próxima volta ele estava na volta número 676, o tempo dele, ó, já fazia 670 milissegundos. Ele fica bem atrasado por causa do enviar os dados para o serial, né? O enviar tempo para o serial é igual a um delay, ele atrasa o Arduino. Então olha lá, na volta no tempo 676 que ele iniciou a segunda volta, ele também não alterou nada, manteve o buzzer e o LED 2 ativo. Quando ele deu 770, aí o que aconteceu? A 380 mais 300 mili, que era o valor do TLED 2, né, que é a condição que ele entrava. Vocês lembram aqui, né, o LED 2 aqui, eu fazia ele entrar com o valor do TLED 2 mais 300. Ó. E o TLED 2, ele, na primeira volta, ele pegou o valor 380. Então agora, se ele passasse de 680, ele ia acionar. Na volta anterior deu 676, ele não mudou o estado de nada. Quando deu 770 nessa volta aqui, ó, o que aconteceu? O LED 2, ele atualizou o valor do LED 2 para 759 milissegundos na hora que ele passou, e o LED 2 que estava em alta, ele mudou para 0, porque daí deu o verdadeiro aqui no programa, né? Aí ele deu o verdadeiro aqui, ó. Deu o verdadeiro aqui, ele entrou, atualizou o valor do LED para 759, fez a inversão do estado, né? Estava em 1 e veio a 0, ele apagou o LED e fez a escrita no pino lá para apagar o LED, não é isso? E o buzzer não afetou. Aí ele fez a volta de novo, beleza, deu a volta aqui, bacaninha, né? Deixa eu pôr aqui pra gente ver isso daqui, ó. Aí ele fez a volta, na próxima volta ele veio com o tempo 869 milissegundos, né? Em 869 milissegundos, ele também não afetou mais nenhum registro. Aí a próxima volta ele veio a 964, ó. Em 964, ele também não afetou o LED 1, que só vai afetar acima de 1000. Esse LED aqui também não foi afetado ainda, ele estava em 759, mas 300 ia dar 1059, também ele não afetou. Esse daqui 568 mais 500 também ia dar 1000 e pouquinho, então ele só vai afetar quando passar de 1000. Aí ele veio aqui, ó, 1060. Quando deu 1060, o que aconteceu? Ó, o LED 1, que o TLED era igual a 0, ele estava esperando o valor de 1000, né? Deu 1060, ele acionou, atualizou o valor para 1048, acendeu o LED 1, o LED 2 ele não trocou de estado ainda, porque deu 760, ele era 759, aqui ó, por 1 milissegundo ele não acionou, e o buzzer também ele não desconsiderou, que está em 568. Na próxima volta, 1062, ó, 1048 não aciona, porque agora 1000 mais 1000 vai dar 2048, só quando ele passar de 2048 o valor do milis que ele vai entrar nessa primeira condição, né? Essa primeira condição é 2048 agora, já que a variável assumiu o último valor de 1048. Aí a segunda variável, quando ele chegou aqui, ó, que era 759, e aqui deu 1148, na verdade, ó, era 759 mais 3, então ele deu mais de 300 milissegundos, ele entrou nesse cara aqui, aqui deu verdadeiro,
ele atualizou o valor aqui do TLED 2, que era 759, ele atualizou para 1148, né, que é aquele comandinho do TLED 2 igual a miles, então o valor do miles, que é esse valor que estava aqui na frente, passou para dentro da variável, certo? Ele atualizou, jogou lá para frente agora o próximo teste, inverteu o estado do LED, escreveu, e o LED pegou e acendeu de novo, já está no terceiro ciclo aqui desse LED. E o buzzer também deu verdadeiro, ó, porque ele passou aqui, ele chegou aqui no tempo 1148. O valor antigo era 568, qualquer valor acima de 1068 ele ia atualizar. Ó, deu 100 milissegundos, quase 100 milissegundos, mas além do tempo que seria o mínimo para ele acionar. E ele veio aqui e fez com que o buzzer parasse de emitir o som, ó. Entenderam? E aí o programa ficou rodando, o tempo dele foi correndo, conforme foi dando os tempos da intermitência que ele foi passando, o que deu verdadeiro, ele foi jogando lá para frente, foi passando, cada um em tempos diferentes. Eu poderia colocar outros programas aqui na ponta, por exemplo, testar tecla, fazer um controle de motor, fazer várias outras coisas e manter as minhas intermitências, sinalização sonora e luzes todas funcionando. Se fosse o caso do banheiro, né, você ia ter aqui o controle da lâmpada, né, se era para apagar ou não a lâmpada, ia ficar uma estrutura mais ou menos parecida com essa, né. Deu o tempo, você vai lá checar, acendo ou apago a lâmpada. O cara chegou lá na pia, colocou a mão na pia, ele ia acionar lá a torneira, colocar o sabonete, etc. E nessa estrutura de programa aqui nós não iríamos usar o delay, né, porque o delay ia ficar parando o programa toda hora, eu não ia conseguir fazer essa execução. E nesse formato aqui a gente consegue executar todos os bloquinhos e pelo MIDI, controlando o tempo, a gente faz o acionamento das funções aqui. Entenderam? No primeiro nível ele corre buscando os tempos e depois ele corre rodando aqui. Um detalhe que pode também ser fundamental para vocês. Vocês viram que aqui dentro, ó, tem um if else dentro de um if aqui, não? Isso aqui é uma estrutura if, ó. E aqui dentro nós colocamos o if else. E vocês viram que as três convergiram no mesmo ponto, ó. Esse daqui é o fim do bloco, e o fim do bloco vai uma chave. Então quando acontece isso daqui, nós esperamos que tenha três chaves juntas aqui nesse lugar, ó. E se a gente for olhar o programinha aqui, olha lá, ó. Na verdade o if ficou aqui, né? Ficou o else desse lado e ficou o outro if aqui primeiro aqui em cima, ó. Aqui ficou esse bloquinho aqui com 3 aqui dentro, né? Olha lá, ó. E ficou esse bloquinho aqui dentro. Se nós fôssemos fazer também uma outra separação aqui para facilitar o entendimento, nós poderíamos numerar esses blocos aqui, ó. Vamos dizer que esse daqui é o if, né? Esse if aqui seria o 01, vamos dizer aqui, ó, o 01. Aí essa execução aqui seria o 02. Essa execução aqui seria o 03. Esse daqui seria o 04. O 04. Aqui eu teria o 05. E aqui teria o 06, não é isso? Ó, numerando as caixinhas aqui dos passos, 1, 2, 3. Se eu pegar agora aqui no programa, querem ver como é que fica isso daqui no programa? Eu vou fechar aqui o debug, acho que deu para entender melhor, né? Aqui, ó, nós teríamos aqui, esse daqui seria o 1, certo? Que é aqui, ó, if, se o buzzer for maior do que o, né? Aqui, ó. O tempo de execução é maior do que a intermitência do buzzer, seria o 1, né? Então ele está aqui, ó, if o milis, né, que é o contador, maior do que o tempo do buzzer, mais 500. Essa é a minha condição da intermitência, né? Que ele seja o último tempo guardado mais 500. Seria o 1. O 2 aqui, ó, ele passa aqui a atualização da intermitência, é a caixa 2, ó.
E a atualização está aqui, ó, o tbuzzer igual a miles. Eu passei o valor do miles agora para dentro da variável do tempo do buzzer, né? Então agora que ele que estava no 0, a hora que chegou em 500, eu coloquei ele igual a 500. E agora ele só vai entrar de novo quando for 500 mais 500, que seria lá próximo do 1000, né? Que é o que a gente viu acontecendo ali pelo debug. Aí o 3 aqui, ó, ele faz aqui, ó, inversão do estado do buzzer. Então, se o buzzer estava desligado, vai ligar. Se estava ligado, desliga, né? Que está aqui, ó, estado do buzzer igual ao estado do buzzer invertido aqui, ó, que seria a terceira caixa lá, né? Aí aqui, ó, eu faço um novo teste ainda dentro desse bloco, desse primeiro if, que ó, esse bloco todo aqui está sendo executado, um if dentro do if, né? Olhem lá, o buzzer deve ser acionado, então aí aqui, ó, a caixa 4 é esse daqui, ó. Olha lá, ó. If estado do buzzer igual a 1, então eu vou ver se o buzzer está igual a 1. Se tiver verdadeiro, ele executa esse cara. Se tiver em falso, é o else aqui embaixo, ele executa esse outro, né? Então vamos lá, ó. Daí eu tenho a caixa 4 aqui, né? O buzzer deve ser acionado. Daí eu tenho o 5 aqui, que é a função Tone para acionar. Então ele está aqui, ó, o Tone aqui, né? Que deu o verdadeiro aqui. Esse aqui seria o verdadeiro dessa condição aqui desse teste, que seria o 5. E depois eu tenho esse outro aqui, ó, não, que daí seria o comando o else, né? E aqui, ó, para o áudio usando o no tone. E aí eu tenho aqui a caixa número 6, né? Aqui na condição falso, ele vai executar a caixa 6. Beleza? Eu encerrei essa aqui. Na verdade, o primeiro if encerrou aqui, né? Porque é uma estrutura if else, então ele tem dois blocos aqui. Ele fecha um para abrir o outro. Daí fecho o if else aqui e eu fecho o if que testava a intermitência do buzzer aqui. E aí esse daqui já é o do loop aqui, né? O bloco do loop. Então chegou aqui, ele vai voltar aqui no bloco do loop lá em cima. Perfeito? Eu vou salvar essa imagem e colocar ela no próprio enunciado do exercício lá para vocês, beleza? E muito obrigado e até a próxima aula.